Os soldados assírios foram temidos em todo o mundo antigo. Eram disciplinados, letais e extremamente bem preparados. Mas o que exatamente um guerreiro da Assíria levava para o campo de batalha? Além de armas, eles carregavam símbolos de fé, proteção e status. Cada peça do equipamento revelava algo sobre o poder militar e espiritual de um império que conquistou povos inteiros com estratégia e brutalidade. Hoje, vamos abrir o arsenal assírio e descobrir o que acompanhava esses guerreiros desde o momento em que deixavam suas casas até o instante em que enfrentavam o inimigo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos entrar na história. Desde cedo, os jovens assírios cresciam cercados pela ideia de que a guerra era inevitável. Não apenas uma escolha política ou econômica. Era um dever sagrado, uma continuação da vontade dos deuses. A Assíria, que floresceu entre os rios Tigre e Eufrates, acreditava ser o braço armado do deus Assur, seu protetor e símbolo máximo de poder. Lutar era servir a ele, e cada conquista era vista como a expansão da ordem divina sobre o caos do mundo. Por isso, o exército assírio não era apenas uma força militar. Era uma instituição quase religiosa, formada por homens que viam o campo de batalha como um altar de sacrifício e glória. O império, com sua capital em cidades como Nínive e Assur, vivia em constante expansão. A guerra era o motor de sua economia, sustentando um sistema baseado em tributos e territórios conquistados. Desde os reis mais antigos até figuras lendárias como Tiglat-Pileser III e Assurbanipal, o poder de um monarca se media pela força de seu exército. Cada vitória era registrada em muros e relevos de pedra, onde se via a marcha dos soldados, os carros de guerra, os arietes e os estandartes tremulando sob o sol do deserto. A iconografia deixava claro: ser guerreiro era uma honra reservada aos mais fortes, e o dever de lutar era uma extensão da própria identidade assíria. Mas antes de se tornar um soldado, o homem comum passava por um longo processo. Muitos vinham das aldeias e campos agrícolas, convocados pelos oficiais do rei. Outros nasciam dentro das fileiras militares, filhos de veteranos acostumados ao som das trombetas e ao peso das armas. O treinamento era árduo. Sob o olhar severo dos instrutores, os recrutas aprendiam a marchar longas distâncias, a suportar o calor sufocante e a lidar com a fome e a sede. O corpo precisava se tornar resistente, mas também a mente. O medo devia ser domado, a obediência absoluta. As práticas de disciplina eram severas. Havia punições para qualquer sinal de fraqueza, e a deserção era impensável. Cada soldado deveria estar pronto para lutar até o fim, pois recuar era trair o rei e os deuses. A lealdade era reforçada com juramentos solenes feitos diante de sacerdotes e imagens divinas. Nesses rituais, o guerreiro prometia defender o império com sua vida e acreditava que os deuses o amaldiçoariam se quebrasse o voto. Assim, o medo da punição divina se somava ao rigor militar, criando uma força quase impossível de quebrar. O ambiente das campanhas era duro. As tropas assírias atravessavam desertos, florestas e montanhas, enfrentando terrenos hostis e longas marchas que podiam durar semanas. Durante as expedições, o exército era seguido por carroças com suprimentos, trabalhadores e até escribas, responsáveis por registrar cada detalhe da conquista. A logística era impressionante para a época, e a organização do exército mostrava o quanto a Assíria dominava não só a arte da guerra, mas também a da administração. As estratégias militares também refletiam esse domínio. O exército era dividido em unidades bem definidas: infantaria, arqueiros, cavaleiros e condutores de carros de guerra. Cada grupo tinha sua função específica e treinava incessantemente para agir em conjunto. A tática assíria valorizava a precisão e a coordenação,
com ataques calculados e manobras planejadas. Os generais estudavam o terreno antes das batalhas, preparando emboscadas e ataques surpresa. Tudo era feito com uma frieza que impressionava até os inimigos, que viam nos assírios uma eficiência quase mecânica. A brutalidade, contudo, era parte integrante da estratégia. O terror era usado como arma. Cidades sitiadas sabiam o destino que as aguardava caso resistissem. Muralhas derrubadas, líderes executados, populações deportadas. Esse uso deliberado da violência tinha um propósito psicológico: quebrar a vontade do inimigo antes mesmo do combate. A fama dos assírios precedia suas tropas, e muitas cidades preferiam se render sem lutar. Assim, o medo se tornava uma ferramenta tão poderosa quanto a espada. Entre os soldados havia um sentimento ambíguo. O orgulho pela força do império misturava-se ao peso da responsabilidade. Sabiam que, a cada campanha, poucos voltariam para casa. Ainda assim, acreditavam que a morte em batalha era a forma mais nobre de servir ao rei e aos deuses. A guerra para eles não era apenas destruição, mas também um ciclo necessário, um meio de garantir a estabilidade e o favor divino. Nos acampamentos antes das batalhas, os guerreiros faziam orações e oferendas. O fogo queimava diante das imagens sagradas e o ar se enchia de cânticos e invocações. Era o momento em que cada soldado se despedia do mundo dos vivos, preparando o espírito para o que viria. Quando o sol nascia e as trombetas soavam, a longa marcha voltava a começar. E com ela, a certeza de que a guerra era mais do que um dever. Era o próprio destino da Assíria. Quando o exército assírio marchava, o som das sandálias sobre a terra se misturava ao tinido do metal. Era o eco de um império forjado pelo ferro, literal e simbolicamente. O soldado assírio não era apenas um guerreiro habilidoso, mas o portador de uma tecnologia militar que revolucionou o mundo antigo. O domínio do ferro transformou suas armas em extensões do próprio corpo, afiadas, resistentes e letais. Cada peça era pensada para a eficiência, desenhada não para o heroísmo individual, mas para o poder coletivo do exército. Entre as armas mais emblemáticas estava a lança, símbolo da disciplina e da organização das fileiras assírias. Longas e pesadas, as lanças eram usadas tanto para o ataque direto quanto para manter o inimigo à distância. Os soldados da infantaria formavam linhas compactas, avançando como uma muralha viva, as pontas metálicas reluzindo sob o sol. Cada passo era medido, e o movimento coletivo dava à tropa uma força quase inabalável. A lança, em mãos treinadas, podia perfurar escudos, atravessar couraças e até derrubar cavaleiros. Era simples, mas devastadora. Ao lado da lança, a espada era a companheira inseparável do guerreiro assírio. Diferente das espadas de bronze usadas por civilizações anteriores, as lâminas de ferro assírias eram mais resistentes e afiadas, capazes de cortar com precisão mortal. Algumas tinham lâminas retas, ideais para estocadas rápidas. Outras, ligeiramente curvas, perfeitas para golpes em movimento. Os soldados de elite, especialmente os que lutavam próximos ao rei, portavam espadas ornamentadas, com cabos esculpidos e detalhes que indicavam seu prestígio. Mas, independentemente da beleza, cada espada era uma promessa, a de que o combate seria rápido e sem piedade. O machado de guerra também tinha papel crucial nas batalhas. Seu poder não estava apenas no corte, mas no impacto. Era a arma dos que quebravam formações, dos que derrubavam portões, dos que abriam caminho no caos da luta. Os machados assírios variavam em tamanho. Alguns eram leves e usados com uma mão, outros pesados, exigindo força e controle. Feitos de ferro e muitas vezes decorados com símbolos divinos, eram armas que combinavam brutalidade e fé. Em mãos treinadas,
Um único golpe podia romper escudos ou esmagar elmos. Mas talvez a arma que mais demonstrava a inteligência tática assíria fosse o arco composto. Diferente dos arcos simples de madeira usados por povos vizinhos, o arco assírio era feito de várias camadas de materiais: madeira, chifre e tendões, o que lhe dava alcance e potência muito superiores. Os arqueiros assírios eram temidos, capazes de disparar flechas com precisão mesmo em movimento, protegidos por escudeiros que seguravam grandes painéis de madeira e couro. Em muitas representações, vê-se o arqueiro assírio ajoelhado atrás de um escudo alto, mirando calmamente o inimigo antes de soltar a corda. Essa combinação de técnica e coordenação tornava o ataque à distância mortalmente eficiente. Os carros de guerra, embora não fossem uma arma pessoal, eram uma extensão do poder ofensivo assírio. Cada veículo, puxado por cavalos treinados, levava 2 ou 3 guerreiros, um condutor, um arqueiro e, às vezes, um lanceiro. Em campo aberto, os carros cortavam as fileiras inimigas como lâminas em movimento, espalhando pânico e desordem. A habilidade dos condutores era admirável. Manobravam entre corpos e crateras com precisão quase coreográfica. Para o inimigo, o som das rodas se aproximando era um prenúncio do caos. O domínio dessas armas exigia prática constante. O treinamento incluía o manejo de múltiplas armas, porque o soldado assírio devia estar preparado para qualquer situação. Um arqueiro, por exemplo, aprendia a lutar com espada se o inimigo se aproximasse demais. Um lanceiro precisava saber atirar machados leves quando as fileiras se quebravam. Essa versatilidade fazia do exército assírio uma máquina adaptável, capaz de mudar de estratégia em pleno combate. A padronização do armamento também foi um marco. Diferente de outros exércitos, onde cada guerreiro levava o que podia, a Assíria distribuía armas produzidas em massa. Oficinas imperiais fabricavam lanças, espadas e escudos seguindo medidas exatas, o que facilitava o treinamento e a reposição. Isso refletia a mentalidade administrativa do império: ordem, controle e eficiência. Nada era deixado ao acaso. A superioridade tecnológica era visível até nos detalhes. O ferro, além de mais resistente, podia ser reparado com facilidade. Ferreiros acompanhavam as tropas, garantindo que as armas danificadas fossem restauradas rapidamente. A metalurgia assíria era tão avançada que suas técnicas se espalharam pelo Oriente Próximo, influenciando reinos inteiros. O ferro, nas mãos dos assírios, não era apenas um recurso, era uma ideologia, o símbolo de uma civilização que acreditava dominar o mundo pelo poder das lâminas. No campo de batalha, esse conjunto de armas criava uma sinfonia de destruição. As lanças avançavam, as flechas escureciam o céu, os machados caíam como trovões e as espadas finalizavam o que restava. Não havia espaço para improviso. Cada gesto era fruto de uma tradição militar aperfeiçoada por séculos. O soldado assírio lutava com precisão, como se seguisse um ritual. E, de certa forma, era exatamente isso, uma coreografia sagrada, um ato de devoção à guerra. O inimigo, diante dessa força organizada e implacável, raramente tinha chance. O ferro havia dado aos assírios um poder que parecia sobre-humano, e assim, armados com lâminas, fé e disciplina, eles transformaram o campo de batalha em um altar de glória e medo. Antes de empunhar a lança ou erguer o arco, o soldado assírio vestia sua armadura, e esse momento era quase um ritual. Cada peça colocada sobre o corpo carregava um significado que ia além da proteção. Era um emblema de dever, força e identidade. As armaduras assírias não eram simples equipamentos de guerra. Eram a tradução visível do poder do império, refletindo tanto o avanço técnico quanto a hierarquia que sustentava suas legiões. O guerreiro, ao se vestir, não se preparava apenas para lutar,
mas para representar a glória da Assíria diante dos deuses e dos homens. O primeiro elemento, e talvez o mais marcante, era o elmo. Feito de bronze ou ferro, moldado com precisão, ele cobria a cabeça como um segundo crânio. Alguns modelos possuíam protetores laterais para as orelhas, outros traziam um reforço frontal, como uma pequena aba para o nariz. Havia elmos lisos e funcionais, usados pela infantaria comum, mas também exemplares ricamente ornamentados, destinados aos oficiais e aos guerreiros da elite. Esses últimos podiam exibir detalhes em ouro, inscrições ou até pequenas figuras de animais, símbolos de bravura e comando. O brilho metálico dos elmos sob o sol era, por si só, uma arma psicológica. Uma fileira de capacetes reluzentes avançando era a imagem viva do poder assírio. Sob o elmo, o corpo era protegido por couraças que combinavam engenhosidade e resistência. As mais comuns eram feitas de couro espesso, tratado com óleos e reforçado com pequenas placas de metal costuradas em fileiras. Essa combinação oferecia flexibilidade sem comprometer a defesa, permitindo que o soldado se movesse com agilidade. Os guerreiros mais importantes, especialmente os que combatiam sobre carruagens, usavam couraças inteiramente de bronze ou ferro, moldadas em placas largas que cobriam o peito e as costas. Pesadas, mas impressionantes, elas transformavam o corpo em uma fortaleza ambulante. Além da couraça, os soldados usavam proteções adicionais para ombros e braços. Escamas metálicas, semelhantes às de um peixe, eram costuradas sobre o tecido, criando um efeito visual que lembrava a pele de um dragão, símbolo de força indomável. Essas escamas cintilavam à luz, tornando o guerreiro uma figura quase mítica no campo de batalha. Os assírios compreendiam o impacto visual da guerra, sabiam que a aparência podia intimidar tanto quanto as armas. O escudo era outro elemento essencial e variava conforme a função do soldado. A infantaria usava escudos grandes e retangulares, feitos de madeira e couro, reforçados com metal nas bordas. Alguns eram altos o suficiente para cobrir o corpo inteiro, permitindo que o guerreiro se ajoelhasse atrás deles, enquanto os arqueiros disparavam flechas sobre suas cabeças. Já os soldados de elite portavam escudos menores, redondos, ideais para combate corpo a corpo. Muitos eram ornamentados com símbolos religiosos, o disco alado de Assur, leões em relevo ou inscrições de proteção. Carregar um escudo decorado era um privilégio, sinal de status e de ligação com os deuses. Os arqueiros, por sua vez, usavam proteções mais leves. Como precisavam de liberdade para mover os braços e mirar, vestiam couraças curtas e escudos portáteis. Muitas vezes eram acompanhados por um escudeiro, que carregava uma grande placa defensiva, permitindo que o arqueiro atirasse com segurança. Essa parceria entre dois homens, um atacando, o outro protegendo, era um reflexo da disciplina e da cooperação que definiam o exército assírio. Os guerreiros de carruagem formavam uma classe à parte. Eram os mais bem equipados e, frequentemente, pertenciam à nobreza. Suas armaduras brilhavam com metais polidos e seus elmos traziam adornos que indicavam posição e experiência. Protegidos por painéis de couro e bronze nas laterais do carro, esses guerreiros eram quase intocáveis enquanto disparavam flechas ou comandavam a linha de frente. A carruagem em si era também uma extensão da armadura, uma concha móvel de poder e prestígio. Mesmo as botas tinham importância. Feitas de couro reforçado e amarradas até a canela, eram projetadas para resistir ao calor, às pedras e às longas marchas. Algumas eram cravejadas com rebites metálicos na sola, para dar tração e firmeza no terreno arenoso. Os soldados marchavam dezenas de quilômetros por dia, e a durabilidade das botas era tão vital quanto a das armas. O guerreiro assírio precisava estar sempre pronto, e nada em seu equipamento era supérfluo.
A vestimenta completa transformava o soldado em uma figura quase sobre-humana. O peso total da armadura podia ultrapassar 20 quilos, mas o treinamento constante o tornava capaz de se mover com agilidade surpreendente. O som do metal batendo enquanto ele caminhava era como o rufar de tambores, anunciando a aproximação do Império. Cada peça, da mais simples à mais luxuosa, representava o mesmo ideal: a união entre o homem e o poder divino. A armadura também servia como um marco de identidade. Ela dizia quem o soldado era dentro da hierarquia, seu tipo de tropa, sua experiência, até mesmo o rei a quem servia. Os materiais, as cores e os adornos seguiam padrões rigorosos, reforçando a ordem que sustentava o exército. Os generais, por exemplo, podiam usar faixas de tecido tingido e peças douradas, enquanto os soldados comuns vestiam couro escuro e metal simples. Essa diferenciação não diminuía o valor do guerreiro. Pelo contrário, lembrava a todos que cada papel era essencial dentro da máquina de guerra assíria. Nos relevos encontrados em palácios como o de Nínive, é possível ver esses detalhes com clareza. Filas de soldados perfeitamente alinhadas, cada um portando seu escudo e elmo idênticos, formam uma imagem de ordem e força. A estética da uniformidade era deliberada, mostrava ao inimigo e ao próprio povo que a Assíria era uma entidade coesa, forjada na disciplina. Assim, quando o sol nascia sobre o campo de batalha e a luz se refletia nas fileiras metálicas, o que se via não era apenas um exército, era o reflexo da própria Assíria. Um império vestido para a guerra, protegido por ferro e fé, marchando sob o olhar dos deuses. Antes de partir para a guerra, o soldado assírio não se despedia apenas da família e da cidade, também buscava o olhar dos deuses. Em uma sociedade onde o sagrado e o militar se misturavam, nenhum guerreiro marchava sem a presença invisível do divino ao seu lado. Cada objeto que ele carregava, por menor que fosse, tinha um propósito: proteger, inspirar, lembrar. O campo de batalha, para os assírios, era também um espaço espiritual, onde o destino dos homens se decidia sob o julgamento dos deuses. Entre os mais importantes desses símbolos estavam os amuletos e talismãs, pequenas peças de metal, argila ou pedra, penduradas no pescoço ou costuradas na roupa. Acreditava-se que afastavam espíritos malignos e traziam boa sorte. Alguns tinham inscrições com palavras sagradas. Outros representavam figuras divinas em miniatura. O deus Assur, senhor supremo e patrono do império, era frequentemente invocado nesses amuletos. Seu disco alado simbolizava o poder e a proteção que envolviam o guerreiro. Carregar seu símbolo era mais do que devoção, era afirmar que o próprio Deus marchava junto com o exército. Outro nome frequentemente presente nesses objetos era o de Ishtar, deusa da guerra e do amor. Ela representava a fúria e a paixão do combate, o poder destrutivo e criador que coexistia nas batalhas. Muitos soldados acreditavam que Ishtar concedia coragem e energia aos que lutavam com o coração inflamado. Pequenas estatuetas de bronze ou pedra com sua imagem, uma mulher de asas ou uma figura com armas nas mãos, eram guardadas nos cintos ou bolsas. Em tempos de medo, bastava tocá-las para sentir a força da deusa pulsar, como uma lembrança de que o destino do guerreiro não estava apenas em suas mãos. Além de Assur e Ishtar, outros deuses acompanhavam os soldados em suas jornadas. Nergal, senhor da morte e das pragas, era invocado para que levasse os inimigos, não os companheiros. Nabu, deus da sabedoria e da escrita, era lembrado por aqueles que sabiam ler e escrever, como protetor dos registros e das ordens militares. Até Shamash, o deus sol e da justiça, tinha seu papel. Era ele quem iluminava o campo de batalha e testemunhava as vitórias justas.
O soldado assírio vivia envolto nesse mundo de forças divinas, e cada símbolo, cada pequena oferenda era uma ponte entre o humano e o eterno. Mas os amuletos não eram os únicos companheiros. Muitos guerreiros levavam objetos pessoais que guardavam a lembrança do lar. Fragmentos de tecidos com o cheiro da casa, pequenas conchas trazidas do rio, pedaços de madeira gravados com nomes de familiares. Alguns carregavam pingentes de argila com inscrições simples, orações curtas, pedidos de retorno ou apenas o nome de quem esperava por eles. Esses objetos não tinham valor material, mas eram preciosos no sentido mais profundo. Lembravam ao soldado que por trás da armadura e do ferro ainda existia um coração. Há registros que indicam que certos soldados também usavam tiras de pano amarradas ao braço, com inscrições em escrita cuneiforme, contendo bênçãos ou versos religiosos. Esses pequenos textos eram escritos por sacerdotes antes das campanhas e serviam como talismãs escritos, carregando o poder das palavras divinas. O guerreiro acreditava que, ao vesti-los, a vontade dos deuses estava gravada sobre sua pele. Antes das batalhas, era comum haver rituais de purificação. Sacerdotes acompanhavam o exército, oferecendo sacrifícios e recitando orações. Nesses momentos, os soldados erguiam suas armas aos céus, pedindo que os deuses guiassem seus golpes e protegessem seus corpos. O som dos cânticos misturava-se ao farfalhar das bandeiras e ao bater dos tambores. Era o instante em que o medo se transformava em fé. Cada homem sentia que não estava só, que o olhar divino o observava e que morrer em combate era também um ato de devoção. Essa espiritualidade se refletia até na forma como o soldado via a própria morte. Para os assírios, cair em batalha não era uma tragédia, mas uma honra. Acreditava-se que os deuses recebiam os guerreiros valorosos e que o nome daqueles que lutavam bravamente seria lembrado nas inscrições e canções. Por isso, os talismãs e ídolos não eram apenas amuletos de sobrevivência, mas também passaportes simbólicos para o além. Eram a garantia de que, mesmo que o corpo fosse destruído, o espírito encontraria proteção nas moradas sagradas. Curiosamente, alguns desses objetos eram enterrados junto aos soldados mortos. Arqueólogos encontraram pequenas figuras e amuletos ao lado de ossos e fragmentos de armaduras. Isso confirma que, mesmo após a morte, o vínculo com os deuses e com o lar não se rompia. O guerreiro assírio partia para o campo de batalha com o corpo coberto de ferro e o coração cercado por símbolos, e quando caía, levava consigo ambos, o peso da guerra e a leveza da fé. Nos momentos de descanso, longe do combate, esses mesmos objetos serviam como consolo. O soldado podia olhar para o pingente pendurado em seu pescoço, tocar o pequeno ídolo escondido na bolsa e lembrar da voz da mãe, da esposa, dos filhos. Aqueles amuletos eram mais do que proteção. Eram lembranças tangíveis de um mundo que parecia distante. Em meio ao barulho das marchas e das ordens gritadas, eles eram o silêncio do lar. Assim, o guerreiro assírio marchava entre dois mundos, o terreno e o divino. Trazia em uma mão a espada que impunha o domínio do império e no peito o amuleto que guardava sua alma. Entre o ferro e a fé, ele encontrava equilíbrio. E talvez fosse exatamente essa fusão entre o humano e o sagrado que tornava o exército assírio tão temido, tão disciplinado e, ao mesmo tempo, tão profundamente devoto. Por trás do brilho das espadas e da imponência dos carros de guerra, havia uma engrenagem silenciosa que mantinha tudo em movimento. A força do exército assírio não vinha apenas da coragem de seus soldados, mas da precisão com que cada detalhe era planejado. A logística, essa arte invisível da guerra, era o coração que bombeava vida às campanhas que podiam durar meses ou até anos. Nenhum império teria resistido tanto tempo sem ela. Antes mesmo de o exército partir, as preparações começavam nas cidades.
Armazéns inteiros eram mobilizados para reunir alimentos, grãos, carne seca, azeite e vinho. As rotas de abastecimento eram traçadas com cuidado, conectando fortalezas, povoados e postos avançados. Carroças, mulas e bois formavam longas colunas que seguiam o exército, carregando tudo o que era necessário para sustentar milhares de homens. O soldado assírio sabia que uma batalha se ganhava tanto com a lâmina quanto com o pão. Durante as marchas, cada grupo tinha funções específicas. A vanguarda avançava primeiro, limpando o terreno e garantindo segurança. Atrás vinham as tropas principais, seguidas pelos carros de suprimentos, onde se transportavam alimentos, ferramentas e tendas. Em seguida, os engenheiros e trabalhadores especializados, responsáveis por construir acampamentos e reparar pontes e estradas. Finalmente, vinham os escribas, mensageiros e sacerdotes, uma pequena sociedade em movimento. O exército assírio não era apenas uma força de combate, mas uma cidade itinerante que levava consigo tudo o que precisava para viver e lutar. A alimentação era simples, mas eficiente. Grãos e cevada eram transformados em mingaus ou pães achatados, cozidos em fogueiras improvisadas. As carnes salgadas e defumadas podiam durar semanas. Os soldados também recebiam ração de frutas secas e cerveja leve, que ajudava a suportar o calor. O vinho era reservado para os oficiais e para cerimônias religiosas. O controle desse suprimento era rigoroso. Havia registros escritos de quantidades, horários e distribuição, supervisionados por escribas treinados. Nada era deixado ao acaso, pois um erro no abastecimento podia significar a derrota. As tendas eram outro elemento essencial. Feitas de couro ou tecido grosso, eram desmontáveis e leves, ideais para o clima seco da Mesopotâmia. Cada unidade militar possuía um espaço designado dentro do acampamento, organizado em fileiras perfeitas. As tendas dos oficiais ficavam no centro, próximas à do comandante, que se destacava por seu tamanho e por ser protegida por estacas ornamentadas. O acampamento assírio era planejado como uma miniatura da cidade. Havia zonas para dormir, cozinhar, rezar e até locais para guardar armamentos. Essa organização impressionava até os povos inimigos, que viam neles não apenas guerreiros, mas arquitetos da guerra. Os engenheiros desempenhavam um papel vital. Eram responsáveis por construir as temidas máquinas de cerco, instrumentos que transformaram a arte da conquista. Sob sua supervisão, erguiam-se torres móveis, arietes e rampas que permitiam escalar muralhas. Com madeira cortada nas florestas próximas, esses engenheiros criavam verdadeiros monstros mecânicos, protegidos por peles molhadas para resistir ao fogo inimigo. Os arietes, grandes troncos com pontas de ferro, eram empurrados por dezenas de homens e abalavam os portões das cidades com força devastadora. Cada movimento era coordenado, cada golpe medido. Esses engenheiros também cuidavam das pontes e passagens. Em regiões cortadas por rios, improvisavam travessias com cordas, barcos e troncos. O exército assírio era conhecido por sua capacidade de mover-se rápido, independentemente do terreno. Nenhum obstáculo natural era grande demais. Se havia uma montanha, escavavam passagens. Se havia um rio, construíam pontes. Essa mobilidade dava ao Império uma vantagem decisiva, permitindo ataques surpresa e avanços em lugares onde o inimigo jamais esperava. Junto aos engenheiros marchavam os escribas, figuras discretas, mas fundamentais. Eram eles que registravam cada detalhe das campanhas: quantos homens lutaram, quantas cidades caíram, quantos prisioneiros foram capturados. Usando tabuletas de argila e estiletes de junco, transformavam a guerra em memória. Esses registros não eram apenas administrativos, eram também instrumentos de propaganda.
Quando o rei voltava vitorioso, os escribas transformavam seus relatos em inscrições e relevos nos palácios, eternizando o poder assírio em pedra. Os mensageiros, por sua vez, garantiam a comunicação entre as divisões do exército e com a capital. Montados em cavalos velozes, percorriam grandes distâncias, levando ordens seladas. Sua velocidade e precisão permitiam que o Comando Central controlasse campanhas que se estendiam por vastos territórios. Era um sistema militarmente sofisticado, quase moderno em sua eficiência. Nas noites de acampamento, o cenário era ao mesmo tempo grandioso e humano. As fogueiras se multiplicavam, o cheiro de carne assada se misturava ao da poeira e o som das conversas se espalhava pelo vento. Homens exaustos limpavam suas armas, afiavam lâminas, ajustavam armaduras. Outros escreviam pequenas mensagens para serem levadas de volta às famílias, entregues por mensageiros ou comerciantes. Mesmo em meio à disciplina e à rigidez, havia momentos de pausa, instantes em que o soldado lembrava que ainda era homem, não máquina. Quando a ordem de marcha era dada, tudo se desmontava rapidamente. As tendas caíam, as carroças se alinhavam e, em poucas horas, o exército inteiro voltava a se mover, como um rio de ferro e poeira. O segredo da Assíria não estava apenas em vencer batalhas, mas em sustentar a guerra, manter milhares de homens alimentados, armados e organizados a centenas de quilômetros de casa. Essa era a verdadeira força que fazia o império parecer invencível. O inimigo via apenas a ponta da lança, mas por trás dela havia um sistema meticuloso, uma inteligência coletiva que unia soldados, engenheiros, escribas e mensageiros. Era uma máquina viva, sincronizada, movida pela disciplina e pela fé. A logística assíria era o elo invisível entre o ferro das armas e o espírito dos guerreiros. O fundamento que transformou a guerra em arte e o império em lenda. Quando a poeira da batalha enfim se assentava e o som dos tambores se transformava em silêncio, o soldado assírio voltava a ser apenas um homem. O campo, antes tomado por gritos, aço e fogo, agora se cobria de fumaça e sombras. Entre corpos e destroços, ele caminhava devagar, respirando o ar pesado da vitória, uma vitória que sempre custava mais do que se imaginava. Sob o elmo arranhado, o suor se misturava ao sangue seco, e o olhar, antes ardente, se perdia num vazio que só quem sobrevive à guerra conhece. O retorno não era um desfile glorioso, mas um lento despertar. O soldado recolhia seus pertences, a lança amassada, o escudo lascado, o amuleto preso ao pescoço. Cada objeto carregava uma história, uma memória, uma oração murmurada antes da luta. O ferro e o couro, o sangue e o pó, tudo era parte de uma mesma lembrança, a do preço da sobrevivência. Os deuses haviam ouvido suas súplicas, mas o dom da vida vinha sempre acompanhado do peso da lembrança. As estradas que levavam de volta à Assíria eram longas e quentes. As caravanas seguiam devagar, ladeadas por montanhas áridas e rios secos. O sol queimava a pele, e o vento trazia consigo o cheiro distante de casa. Os soldados marchavam em silêncio, suas sombras alongadas pela luz do entardecer. Alguns cantavam baixinho, tentando reacender o espírito do grupo. Outros guardavam silêncio, com o olhar perdido no horizonte. Havia algo de sagrado nesse retorno. Era a travessia entre a guerra e o mundo dos vivos. Ao chegar às cidades, os portões se abriam e o povo saudava os guerreiros com palmas e gritos. Mas sob a euforia havia algo mais contido. Um respeito silencioso por aqueles que haviam visto o que ninguém deveria ver. O soldado assírio entrava com o corpo inteiro, mas deixava parte de si no campo de batalha. A glória era celebrada, sim, mas dentro dele restava a marca do que foi vivido. Cada cicatriz era uma história. Cada marca no escudo, uma lembrança de que o destino podia mudar a qualquer golpe.
No interior de suas casas, quando finalmente tiravam as armaduras, muitos soldados voltavam a tocar o amuleto que carregaram durante toda a campanha. Alguns beijavam pequenas imagens de Assur, o Deus Supremo, agradecendo pela proteção. Outros, mais discretos, sussurravam o nome de Ishtar, deusa da guerra e do amor, acreditando que sua mão invisível os havia guiado entre lanças e flechas. Esses gestos, simples e íntimos, revelavam a essência da alma assíria. Uma mistura de força e fé, de disciplina e devoção. Os objetos que haviam levado para a guerra ganhavam novo significado. O elmo não era apenas metal. Era o símbolo da coragem que o protegera. O escudo, agora amassado, tornava-se testemunha muda de uma batalha vencida. Até o amuleto, pequeno e gasto, parecia pulsar com um brilho próprio, lembrando que a vitória não vinha apenas das mãos do homem, mas também dos deuses que caminhavam com ele. Alguns soldados deixavam suas armas nos templos como oferenda. Outros as guardavam cuidadosamente como relíquias familiares. Havia quem gravasse inscrições nas paredes, relatando nomes, feitos e datas, para que os filhos e netos soubessem que um dia estiveram sob o sol da guerra. Era a forma que encontravam de eternizar o que viveram, não apenas como guerreiros, mas como homens que, entre a dor e a coragem, haviam conhecido a face mais profunda da existência. Com o passar dos anos, o Império Assírio se ergueu e caiu, como tantos outros. Suas cidades foram engolidas pela areia, seus deuses silenciaram nas ruínas e suas armas descansaram sob o solo. Mas algo permaneceu, um eco, um traço invisível daquilo que fazia daqueles homens mais do que simples soldados. Era o espírito de quem encara o desconhecido com fé e propósito, acreditando que há algo maior guiando o fio do destino. Hoje, quando olhamos para trás, para as esculturas e relevos que mostram guerreiros de elmos pontiagudos e olhos determinados, enxergamos mais do que a violência de um império. Vemos ali a imagem de nós mesmos, seres que ainda buscam proteção, que ainda carregam amuletos e símbolos daquilo em que acreditam. Mudaram as armas, mudaram os deuses, mas a essência continua a mesma. Seguimos em busca de força, de sentido, de algo que nos faça resistir. A guerra assíria, com toda a sua brutalidade e grandeza, foi também uma expressão da humanidade, da vontade de lutar, de sobreviver, de se conectar ao divino em meio ao caos. Cada soldado que partia levava em si um fragmento dessa história. O peso da espada, a esperança do retorno e a fé de que, ao enfrentar o desconhecido, estava cumprindo um papel maior no desenho dos deuses. E assim, mesmo milênios depois, ainda há algo do guerreiro assírio em nós. Está no modo como enfrentamos nossos próprios combates, nas pequenas preces antes dos desafios, nas lembranças que guardamos como escudos invisíveis. Cada um de nós carrega em silêncio suas armas e seus amuletos, os objetos simbólicos da luta moderna. Talvez a diferença seja apenas o campo de batalha, porque o espírito continua o mesmo, o de quem enfrenta o mundo com coragem, fé e o desejo de voltar para casa inteiro. O soldado assírio se foi, mas o que ele representa jamais desapareceu. Ele vive em cada gesto de resistência, em cada recomeço. Vive em nós, na memória do que fomos e na esperança do que ainda seremos. E assim, o eco das suas marchas continua a percorrer o tempo, lembrando-nos que a força sem fé é apenas ruído, mas quando caminham juntas, tornam-se eternidade.